Juntar 100 mil reais é o primeiro grande marco que você, como investidor, como pessoa que pensa no futuro, deveria buscar. Eu alcancei esse objetivo quando eu tinha 27 anos. Eu vi isso a primeira vez através do Bruno Perini, que é uma grande referência do mundo dos investimentos, ele falando que os 100 mil reais são um terço do caminho para quem quer ficar milionário, ter o primeiro 1 milhão de reais. Fala, pô, mas 1 milhão é 10% de 100 mil reais, é 10% de 1 milhão. Como é que é um terço do caminho? Como tem a ação dos juros compostos, de continuar aportando, é como se você tivesse superado a barreira mais difícil desse trajeto até o marco de 1 milhão. Como eu falei no título do vídeo, eu consegui já ultrapassar o marco de 300 mil, então aos 27 eu consegui juntar os meus primeiros 100. Com 28 eu consegui bater 200 e os 300 mil. Hoje eu tô com 29 e continuo nessa linha dos 300 mil reais, sem ser herdeiro, sem ganhar carro dos meus pais, sendo uma pessoa de classe média comum. Eu quero te mostrar como que eu cheguei nesse marco, né? Quais foram as coisas que realmente fizeram diferença na minha vida e que podem fazer na sua para você alcançar esse objetivo. Te dar, de certa forma, um passo a passo e ao final eu quero te passar, eu vou mostrar na linha do tempo, desde 2014, que foi o ano que eu comecei a trabalhar e a ganhar um salário mínimo, foi meu primeiro emprego quando eu tinha 17 anos, até 2026. Porque eu acho que isso é legal para você enxergar a evolução e entender o que aconteceu na minha vida, que às vezes você pode utilizar de aprendizado para a sua. Né? Não ficar aquela coisa de, beleza, juntei 100 mil, mas como que foi essa trajetória ali até chegar nesse ponto? Eu acho que isso é legal de se trazer e eu vou trazer no final do vídeo. Antes, eu quero te trazer foram 6 dicas, que foram o que realmente, foi o que realmente fez diferença para mim. Eu pensei realmente no que, cara, o que me fez, o que fez realmente diferença para conseguir alcançar esse objetivo, né? Na verdade, não é nenhum objetivo, simplesmente eu fui vivendo, eu tenho o objetivo de ter liberdade financeira, mas eu nunca pensei, cara, eu quero ter um determinado valor, eu não penso nisso. A primeira coisa é absorver bem a mensagem do Flávio Augusto. Para quem não conhece, é um empresário multibilionário brasileiro do Geração de Valor. Ele foi dono do Orlando City, ele é dono da WhatsApp, eu acho que até hoje, enfim, fundou o WhatsApp. É isso, ele começou como empresário nesse setor de aulas de inglês, que foi fugir do comportamento de manada e não entrar no piloto automático da vida. Eu sempre tive essa percepção, assim, acho que desde cedo, de entrando no mercado de trabalho, no primeiro estágio ali, eu lembro que não foi a minha primeira experiência de trabalho, mas foi o primeiro estágio realmente vinculado ao meu curso, que era engenharia de produção. Então entrei numa empresa de produção de aço, chama Belgo aqui de BH, no setor de logística. Eu ganhava R$1.200, eu acho, nessa época, 2017. Quando eu mostrar a linha do tempo vai ficar mais claro. Mas ali foi a primeira vez que eu tive clareza de, cara, eu não quero fazer parte desse meio, porque eu ganhava R$1.200 e em algum momento eu conversando com os meus colegas ali de setor, que eram efetivados, eu era o único estagiário ali do setor, e alguém falou quanto ganhava, não lembro como foi a conversa, mas na hora eu fiz a conta, falei, gente, eu trabalho 6 horas por dia. Essa pessoa trabalha 2 horas a mais, às vezes 3 horas a mais do que eu, pra ganhar, tipo assim, líquido, 500, 600 reais a mais. Eu falei, eu não quero ser efetivado. Tipo assim, eu não quero seguir esse caminho de entrar na faculdade, arrumar um estágio, ser efetivado e buscar o caminho tradicional, né? O caminho tradicionalzinho bonitinho que é meio que padrão de todo mundo. E o Flávio fala muito isso no livro Ponto de Inflexão. Então eu absorvi isso muito, eu acho que eu já tinha isso meio que interno. E foi ficando claro, no primeiro estágio foi assim, no meu segundo estágio a mesma coisa, eu vendo pessoas... Sabe quando você... Aquela síndrome de domingo, né? A pessoa que odeia o que faz, mas pra ela nem cogita fazer outra coisa, porque aquele é o caminho comum. Então eu percebi isso, né? Eu não lembro se foi exatamente por conta do livro, mas no livro fala muito sobre isso.
de não seguir esse comportamento de manada, de não ficar vivendo nesse piloto automático, seguindo o padrãozinho que a sociedade normalmente segue. Então eu percebi isso e falei, cara, eu não vou seguir isso. A partir disso tem o segundo ponto, que é decidir empreender. No início foi complicado, porque não foi um negócio que deu certo, né? Na minha família eu não tenho essa... Não é uma visão de mundo que foi passada de pai para filho, né? De empreendedor para empreendedor. Eu fui meio que sair dessa bolha, mas foi o que me permitiu realmente, e de novo, quando eu mostrar a evolução, né, a linha do tempo, você vai perceber como que o empreendedorismo te permite um crescimento maior que seria praticamente impossível sendo CLT na velocidade que fui, sabe? Eu não conseguiria, tendo promoções dentro de uma empresa, evoluir tão rapidamente os meus ganhos para conseguir juntar essa grana. E aí, Bruno, mas eu não sou empreendedor. Aí é aquela coisa de tentar ser um intraempreendedor, que é empreender dentro da sua própria empresa. Eu não tenho experiência com isso, mas eu sei de pessoas que também não têm essa pegada empreendedora, mas que empreendem dentro do próprio emprego. E com isso conseguem se destacar. Pode ser que demore um pouquinho mais, ou não. Aí vai de cada um. A terceira dica, né, o terceiro ponto que fez muita diferença foi desenvolver o hábito de poupar. Eu já falei isso em vídeos para trás, né? Eu te imploro, comece a guardar dinheiro. Enfim, fiz alguns vídeos aqui para trás falando sobre o assunto de guardar, porque esse para mim é o hábito que realmente fez maior diferença. Porque como eu falei, eu comecei a trabalhar em 2014, 2015, e de 2014 até 2022... ou seja, são 8 anos, essa grande parte eu ganhei um salário mínimo ou menos. Só que durante esse período eu desenvolvi a capacidade e a musculatura de poupar dinheiro. Isso me permitiu estar pronto para quando eu ganhasse mais, eu estar preparado para realmente receber esse valor e trabalhar bem ele, guardar, investir. Porque eu estava pronto, eu já tinha isso bem consolidado na minha pessoa. Então eu já falei isso num outro vídeo, que é investir, e esse papo que algumas pessoas do mundo dos investimentos ficam trazendo, né? Investir, comece investindo R$100, que isso já vai fazer uma grande diferença. Cara, sinceramente, se você ficar investindo R$100, é um começo realmente. Mas não acredite que isso vai fazer grande diferença pensando em liberdade financeira, não vai. Mas guardar R$100 vai te preparando para esse momento, como eu falei. Mesmo você ganhando pouco, se você desenvolve a capacidade de poupar, na hora que você começar a ganhar mais, você vai estar preparado para conseguir poupar mais, porque aquilo já vai estar consolidado em você, e você vai conseguir começar a investir. E aí sim o poder do investimento vai começar a agir na sua vida. E aí você começa a desenvolver a capacidade de poupar, você desenvolve o respeito pelo seu dinheiro, né, e o prazer em se organizar, porque você vai vendo, cara, tá crescendo, sabe? Tem gente, eu já conversei com pessoas que às vezes não tem o hábito de guardar e começa a guardar e fala, cara, eu tô adorando ver o meu dinheiro ali no banco, sabe? Você abria o banco e vê dinheiro ali guardado e vê dinheiro crescendo, sabe? Você vê mês a mês esse valor aumentando. Então você realmente desenvolve esse gosto. E uma vez que você desenvolve esse gosto, você começa a pensar mais na hora de gastar também, que é esse respeito pelo dinheiro que eu falei. Outra coisa que, então, quarto ponto, né? Que é importante você entender quando a gente fala de investimento. Às vezes quando você está no início e tem pouco dinheiro realmente para investir, é aquela coisa que eu falei, esse dinheiro pouco investido não faz muita diferença. Então muitas vezes o mais interessante, e foi o que eu fiz, né, a se fazer é, você desenvolve a capacidade de guardar, independente do valor, e aí realmente não interessa, é você desenvolver essa capacidade e você usar o investimento, ao invés de ficar buscando formas de investir pensando em rentabilidade, que aí você começa a ficar inseguro, porque você não sabe no que investir, você pode começar a fazer cagada com o seu dinheiro também, é você investir isso em conhecimento. Ou seja, você pegar uma parte desse dinheiro e ao invés de ficar pensando em comprar ação, né, R$50 em ação,
que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida no longo prazo, você investir em comprar livros, você investir em fazer cursos. Isso vai fazer com que você se desenvolva como pessoa, como profissional, como empreendedor, vai te dar uma capacidade maior de fazer mais dinheiro, e aí sim aumenta a sua capacidade de poupar, aumenta a sua capacidade de investir, que aí sim vai fazer diferença no longo prazo. O quinto ponto é, uma vez que você se desenvolveu, né, como pessoa, buscou conhecimento, tem a capacidade de poupar, tem essa cabeça do empreendedorismo, né? Mesmo que você não seja empreendedor, mesmo sendo CLT. É você começar a buscar conhecimento e orientação sobre investimento quando fizer sentido. Até esse momento aqui, você tem que pensar nisso que eu te falei. É você poupar, investir em conhecimento, e aí você começa a pensar em montar reserva de emergência. Então tem que aprender sobre investimento para fazer isso. Isso é o básico do básico. Né? 6 a 12 meses do seu custo de vida, monta a sua reserva. Começou a sobrar mais dinheiro, a reserva está constituída. Aí você começa a pensar em investir. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai buscar conhecimento sobre esse assunto para você tomar boas decisões com relação ao investimento. Eu cometi esse erro, graças a Deus, eu tinha pouco dinheiro na época, que foi... Eu vi uma palestra aqui de uma corretora falando sobre investimentos e eu falei, pô, eu achei interessante. Abri minha conta na corretora e eles tinham, tipo, recomendações, né? De quando comprar, quando vender, qual era o preço, alvo, enfim. Eu não sabia bosta nenhuma sobre o assunto, mas eu falei, isso aqui é fácil demais. E coloquei o dinheiro e comecei a operar sem saber nada. Isso foi 2019. Eu nem tinha, é isso que eu tô falando, tá vendo? Eu não tinha minha reserva de emergência constituída. Eu peguei o dinheiro e coloquei ali para investir. Pensando em ganhos rápidos, pensando em multiplicar meu patrimônio, enfim, os erros que a gente comete, que eu te falo para não cometer. E a minha ficha caiu com relação a isso. Graças a Deus eu não tive uma perda grande, eu não perdi meu dinheiro todo, né? Eu só perdi pouca coisa. Porque veio a pandemia. Durante a pandemia, no início ali da pandemia, aconteceu o que o mercado chama de circuit breaker. Que é o quê? Quando o mercado cai, se eu não me engano é 10 a 15%, eu não lembro exatamente o percentual. Mas depois pesquisei o que é circuit breaker. Quando o mercado cai, ou seja, ele tem uma grande queda em um dia, o mercado trava e as negociações param por 30 minutos. E aí aconteceu isso, eu não fazia ideia do que era, eu entrei na minha plataforma e eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe, desespero total. E naquela época não aconteceu só um, aconteceram vários, porque a bolsa caiu muito. Em março ali, eu acho que 2020, né? Então ali eu falei, cara, eu preciso buscar conhecimento sobre isso, porque eu não faço ideia do que eu estou fazendo, né? Eu vou liquidar minhas posições aqui. Eu tinha, sei lá, nem 10 mil reais. E vou buscar conhecimento, porque eu tenho pouco, graças a Deus, mas eu não quero perder nem o pouco que eu tenho por ignorância. Então eu fui atrás desse conhecimento. E uns anos atrás, foi ano passado, 2025, quando eu já tinha um pouco mais de dinheiro, né? Já estava com 200, eu acho. Eu fui atrás de uma consultoria específica para a pessoa me orientar em como montar uma carteira melhor. Eu não estava com a visão que eu tenho hoje de trabalhar nesse mercado como um profissional direto, né? Eu trabalhava nos bastidores de uma educadora financeira e também não estava pensando em tirar certificação para falar de investimento, que é algo que eu pretendo fazer daqui a pouco. Eu já estou estudando e tirando certificações, mas eu busquei esse conhecimento, essa informação, esse serviço, que é algo que eu quero fornecer também daqui a um tempo. Entendeu? Por quê? Porque se você, às vezes o seu foco não tem que ser em aprender, você tem que entender do assunto, mas dependendo, vale mais a pena você buscar uma pessoa para prestar serviço para você tendo a noção do, né, para você saber se a pessoa tá te passando coisas coerentes, e você ficar focado em fazer mais dinheiro no seu negócio, no seu emprego, sem ter realmente tempo para dedicar, olhar ações, enfim. Então você delega essa parte. Foi o que eu fiz. E por último, sexto ponto e último, é você viver sempre um degrau abaixo. Eu já falei isso também em alguns vídeos. Quando algum percalço, né, aparece na sua vida, você baixar o nível. É muito difícil, a gente se acostuma muito rápido com
a coisa boa. E a aversão que a gente tem à perda, né? A dor que a gente tem quando perde alguma coisa é muito maior do que o prazer que a gente tem com o ganho. Então, se você não se acostuma a viver um degrauzinho abaixo e vem uma porrada na sua vida, alguma emergência, isso acontece na vida de qualquer um. A dor que você vai ter de baixar seu padrão de vida para se adequar àquela porrada que você tomou vai ser muito grande. Logo, se você já está acostumado a viver um pouquinho abaixo, quando vem uma porrada dessa, você não vai ter essa queda, porque você já estava um pouquinho abaixo. Certo? Então, e você até tem mais cautela se você já tem esse hábito de ganhou mais, você tem mais cautela de subir. A pessoa que vai ajustando o tempo inteiro é a pessoa que, né, Deus abençoe para não sofrer com nenhum imprevisto, porque senão ela vai ter muita dificuldade. Porque é uma pessoa que se acostumou a ajustar a vida para cima. E uma vez que ela toma uma porrada, ela não está acostumada a ter que abaixar. Ela está acostumada a aumentar. Provavelmente, ela como ajusta sempre, ela também não tem dinheiro guardado, então assim, ela não tem estrutura para lidar com aquela porrada. Nem financeira, nem emocional, entende? E aí, como dica extra, cuidado com dívidas. Eu trabalhei por alguns anos, como eu falei, nos bastidores de uma educadora financeira especialista em dívidas. E tome cuidado com isso, cuidado com os seus sonhos, né, e os custos dele. Eu digo no sentido de você tomar cuidado com os seus sonhos para você não fazer loucuras para realizar sonhos que não estão ao seu alcance naquele momento, sabe? Então, pessoas que fazem loucuras para fazer festa de casamento, porque é o sonho da pessoa, que quer viajar e é o sonho da pessoa, quer trocar de carro, aquele é o sonho dela, e não está financeiramente preparado para aquilo. Então agora, eu tô com a minha colinha aqui. Eu vou te passar, vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo, mas eu acho que vai ser legal trazer isso, independentemente. Vou colocar aqui do lado a tabelinha dos anos e do saldo, e eu vou falando com vocês aqui como estava a situação em cada um deles. 2014 foi o ano que eu formei no ensino médio e entrei no final do ano no meu primeiro emprego para ganhar um salário mínimo mais comissão, porque era vendedor, era um trabalho temporário numa livraria aqui em BH que contratava universitários para vender material escolar no final do ano. Então, foi o meu primeiro emprego no final ali de 2014, fiquei 3 meses, né? Acho que eu devo ter tirado uns 5 mil reais nesses 3 meses. No final de 2014, eu tinha 4.167 reais, porque eu já tinha colocado um valor do primeiro salário e minha mãe, ela juntava dinheiro para mim de mesada e colocava tudo isso na minha poupança. Beleza. 2015, eu finalizei o ano com R$ 5.579,97. Eu comecei a faculdade em 2015, né? Nesse ano de 2015, eu trabalhei com um amigo meu por um tempo, eu ganhava R$ 800, eu acho, nesse trabalho, mais alimentação e transporte. Eu saí, fiquei pouco tempo, e aí no final do ano eu voltei para a livraria, nesse mesmo formato de trabalho temporário. Mesma coisa, ganhando um salário mínimo mais comissão. Em 2016, eu não trabalhei o ano inteiro. Eu saí da livraria e não consegui arrumar estágio enquanto eu estava na faculdade. Então eu terminei o ano de 2016 com R$ 4.151,65. Meus pais, eles... Assim, claro, eu vivo com eles e tenho os custos da casa, enfim. Mas eles nunca me bancaram no sentido de me dar um carro ou bancar o carro, ou, eu quero sair, me bancar minhas saídas. Eu gostava de ir no jogo do Galo, ter Galo na veia, sócio torcedor. Quem pagava era eu. Eu paguei meu curso de inglês, então muitas coisas que eu tinha vontade de fazer, eu tive que fazer por conta própria. Então era esse dinheiro que eu utilizava. Né? Então eu saí da livraria em 2016, não trabalhei o restante do ano, e aí eu voltei para a livraria pelo terceiro ano seguido, trabalhando no final do ano. Só que eu só trabalhei em dezembro porque eu consegui o meu primeiro estágio, que eu começaria em 2017, em janeiro de 2017. Então eu passei o ano de 2017 todo nesse estágio. E eu finalizo o ano de 2017 com R$ 1.964,14. Só que durante o ano eu cheguei e consegui acumular 6.800. Então eu terminei 2016 com 4.151. Consegui juntar 6.800 nesse ano. Só que eu decidi fazer o intercâmbio, minha mãe conseguiu pagar para mim para fazer o intercâmbio para a Austrália em 2018, e eu peguei esse dinheiro que eu tinha para comprar dólares
para eu fazer o intercâmbio no ano seguinte. Então eu passo 2017 nesse estágio, saio no final do ano para em janeiro ir para a Austrália para estudar o inglês, trabalhar e depois fazer um curso técnico de negócios lá. Em 2018, só um detalhe, né, para ninguém me falar, se você conseguiu fazer um intercâmbio, é que você tem dinheiro. Minha mãe, ela fez um esforço porque ela foi mandada embora em 2017, eu acho, e ela usou grande parte do dinheiro do acerto dela para fazer esse investimento em mim, entendeu? Tive esse privilégio, não posso negar, mas não foi numa situação onde ela tinha o dinheiro, ela fez esse esforço. Em 2018, eu passo o ano na Austrália, e esse é outro ponto importante. Minha mãe pagou o intercâmbio, então passagem, o custo dos cursos, só que durante o ano ela me mandou um dinheiro uma vez que eu fiz questão de devolver depois, porque eu tinha feito o compromisso de passar o ano e eu me sustentaria lá. E eu falo isso porque muitas pessoas que eu conheci lá, além dos pais pagarem o intercâmbio, eles eram sustentados pelos pais lá. Então, pagava o custo de vida de aluguel, de comida, de tudo, de transporte em dólar para o filho. Eu não tive esse privilégio, meus pais não tinham condição de fazer isso, então eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhei de tudo que é coisa lá na Austrália para conseguir me sustentar lá durante esse ano. E aí eu volto, eu finalizo o ano com 10 mil reais, primeira vez que eu consigo juntar 10 mil reais na minha vida. E eu volto em 2019, no início de 2019, eu consigo o meu segundo estágio, né, na faculdade, para ganhar R$1.400. Eu fiquei nesse estágio de abril a outubro, voltei para a faculdade, que eu tinha trancado, não deu certo o estágio, eu saio do estágio em outubro e vou pro meu terceiro estágio para ganhar menos, ganhar R$1.000, porque você vê o tanto que eu odiava o estágio que eu tava, então eu saí para ganhar R$400 a menos, que para mim era muito dinheiro na época. E aí eu finalizo 2019 com R$10.987. 2020 começou a pandemia e em agosto eu decidi sair do estágio para empreender. Eu sempre fui assim, sabe? Eu não me via muito naquela situação, eu não penso muito, eu simplesmente saio, às vezes sem muito planejamento, mas é meu jeito. Eu tinha esse dinheiro guardado, né? Enfim. Comecei a dar aula de inglês na época para gerar uma grana. E aí eu finalizo 2020 com R$9.453,18. E aí comecei a empreender. Meu objetivo era começar a empreender, comecei a ver o que era o digital, e enfim. Mas como eu não estava ganhando dinheiro nenhum, comecei a dar aula de inglês na época. 2021. Ainda estava sem renda. Chegou num ponto ali que eu estava consumindo, que eu tinha os meus custos e, de novo, eu tinha as minhas coisas para pagar e eu não passava isso para os meus pais. Então eu ia consumindo, chegou num ponto que eu estava com 6 e pouco, 7 mil reais, né, na conta. Apareceu um curso para eu fazer que custava 3. Eu fiquei ali com 3.500 reais na conta. Pra mim foi, puta merda, será que eu faço esse curso ou não? Mas foi através desse curso que eu conheci a pessoa que viraria a minha sócia depois. Então, valeu a pena. A gente começou a trabalhar junto ali em 2021 ainda. E aí, em 2021, eu termino o ano com R$6.340,04. Em 2022 é o ano que o meu negócio com essa minha sócia começa a dar certo. A gente ainda não era sócio, eu era gestor de tráfego no projeto. E aí, até setembro de 2022 não estava dando muito bom. Em setembro de 2022, a sócia dela na época, que era a estrategista do projeto, saiu e eu assumi. Então eu comecei a ter 50% do negócio, mesmo a gente ainda não sendo sócio, mas na parceria. E a partir do momento que ela saiu, o negócio começou a andar. Então, pra você ver, 2021 finalizei com R$6.340. Em 2022, com o negócio começando a pegar um pouquinho mais de tração, eu já consegui ir para R$22.987. E aí em 2022 a gente vira sócio de fato com o CNPJ e tudo, né, na mesma empresa. Em 2023 o negócio continuou indo legal, e aí eu já consigo terminar o ano com R$80 mil. Em 2023, se eu não estou enganado, a gente distribuía ali em torno de R$5 mil por mês, mais o Prolabore, que era o salário mínimo, então davam 6 mil. Mas ao longo do ano esse valor foi aumentando, então era 5. Aí depois um mês foi 6, depois foi 7. No final do ano, como teve Black Friday, foi bem bom o resultado. A gente conseguiu
começar a distribuir, se eu não tô enganado, 10 mil reais por mês. Aí foi a primeira vez que eu comecei a ganhar 10 mil reais por mês na minha vida. Mais o Prolabore. 2024, o negócio continuou na mesma pegada. E aí, em março, eu bato meus primeiros 100 mil reais, como eu tinha falado, com 27 anos. E eu finalizo 2024 com 189.840 reais e 49 centavos na conta. Por isso que eu falei de empreender, sabe? Porque foram 2, 3 anos, assim, você crescer, sair de um salário mínimo para 10 mil, mais de 10 mil reais, como CLT, eu acho mais complicado. Então, por isso que eu falei da importância de se empreender. E aí, 2025, eu finalizei o ano com 309.587 reais. Em fevereiro, eu bati 200 mil. Em agosto, eu saí da sociedade. E aí, com os acertos, né, que a gente tinha ali da empresa, eu consegui ter uma grana legal. E aí, consegui bater, na verdade, em setembro, 300 mil. E finalizar o ano de 2025 com 309.587 reais. E aí, como eu falei, eu saí e não tenho tido desde então uma renda legal. Mas como eu falei, eu tenho essa tendência na minha vida de uma coisa não tá muito alinhada, eu simplesmente troco. E eu tinha um colchão legal, reserva, investimentos, eu falei, cara, eu posso fazer isso, então tô desde então nessa transição, agora falando de finanças, falando no futuro de investimento. E continuo mais ou menos com esse mesmo valor de patrimônio ali com 300 e alguma coisa, porque o dinheiro tem os rendimentos, eu tenho feito alguns trabalhos aqui também que me rendem alguma coisa, então acaba que eu tenho conseguido manter o mesmo patrimônio agora em 2026. Não sei como é que vai ser, né? 6 meses para... A gente tá em junho no momento que eu gravo esse vídeo. 6 meses para o empreendedor, eu posso sair de 2 mil reais por mês para 15. Então, vamos ver como que a gente finaliza 2026. Se você quiser acompanhar isso, se você achou interessante trazer isso e quiser acompanhar essa evolução, comenta aqui embaixo para eu saber e para trazer, né, no final, e trazendo essas atualizações que pode ser interessante, se você gosta de acompanhar essa história. Se você quer mais conteúdos como esse sobre educação financeira, para você começar a guardar dinheiro, começar a investir, começar a juntar sua reserva, se organizar e alcançar sua liberdade financeira, se inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo.